Buonasera a tutti, noi iniziamo questo programma dicendo che la tua vita sarà trasformata. Nós stiamo vivendo il fuoco santo di Israele nel vale di Jaboque, dove Giacobbe ha lottato con Dio. Lui ha iniziato per volta della mezzanotte fino alle 5, alle 6 e lui ha vinto, lui è riuscito a trasformare la sua situazione perché lui è rimasto da solo con Dio sull'altare. E la proposta di questo fuoco santo è per te che soffre, che è disperato, che è stanco, tu che dici io non ce la faccio più, non ho più forza per continuare a vivere ciò che io da tanto vengo vivendo. Allora questo fuoco santo, questa campanha del fuoco santo é per trasformare la tua vita. E tu deve venire sapendo che se há obbedienza, há la risposta di Dio. Vediamo questi spot. Sarebbe possibile vedere a Dio? Quando osserviamo l'universo, il mare, la natura, possiamo vedere la nozione della grandezza di Dio e del suo grandioso potere. È la principale creazione dell'Onnipotente, passa dei 7 bilioni sparsi in diversi popoli ed etnie. E tu sei uno di loro? Rispondi dentro di te, hai visto Dio nella tua vita? Giacobbe, anche con l'esempio di suo nonno Abramo e di suo padre Isacco, non conosceva Dio. Era un bugiardo, ingannatore e minacciato da suo fratello Esaù. Giacobbe aveva paura, afflitto e disperato. Non sarebbe questa la tua situazione? Però sono nei peggiori momenti che Dio appare nella nostra vita. Ed è stato nella valle di Jabbok che Giacobbe lottò con l'angelo fino al mattino e disse: non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto. Quello disse: il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele, perché tu hai lottato con Dio. E lui diventò la propria benedizione. È quello che desideri? Quando ricevi lo spirito della fede, ricevi la visione e il coraggio per fare la pazzia della fede. Dio entra nella storia della tua vita e materializza la sua grandezza, trasformando il matrimonio, la vita finanziaria, fisica, familiare e soprattutto spirituale. E tu, sei preparato alla lotta con Dio? Nós staremo questo mercoledì mattina, pomeriggio e sera determinando che tu possa ricevere la forza necessaria per trasformare questa situazione. E se tu non hai la tua busta, il tuo invito, tu prenderai perché tu possa scrivere la tua richiesta e anche fare la tua parte, il tuo sacrificio, consegnarsi ao 100% sull'altare per dare una svolta nella situazione in cui da tanto tu vieni vivendo. Eu voglio invitar-te a guardare questa testimonianza di Israele, una persona che ha vinto, che ha trasformato la sua situazione perché ha creduto nell'altare. Ma se tu vuoi chiamarti prima, il nostro numero è 06 447 02 566. O senhor disse que errou muitas vezes no altar. Muito. Errei muitas vezes porque eu cheguei na igreja quebrado, falido, destruído, um verdadeiro farrapo humano. Depois de algum tempo, eu na igreja comecei a ser dizimista, comecei a ser ofertante, mas eu não tomava uma decisão. Vinha a fogueira santa, eu participava. Vinha outra fogueira santa, eu pegava o envelope, fazia de conta. E eu percebi que a minha vida não mudava. Eu percebi que eu cheguei com a vida totalmente destruída, mas que tinha dado uma melhora, apenas uma melhora.
Até que eu me revoltei. Eu, depois de alguns anos de igreja, fazendo essa bobagem, eu vi que era possível, que o altar tinha a condição de transformar a minha vida. E a partir daí eu fiz meu primeiro sacrifício. Primeiro sacrifício. O primeiro sacrifício. As outras vezes não foi sacrifício. Não foi sacrifício. Eu participava. Eu não dei o meu tudo. E depois, e esse primeiro sacrifício que o senhor fez? O primeiro sacrifício foi um carro. Nós estávamos já na igreja, já tinha melhorado um pouquinho a condição financeira, e a gente estava com um carro quitado. Só tinha um mesmo. E quando eu conversei com o pastor, dizendo que as coisas não aconteciam, que nada mudava e tal, e que o pastor orando por mim, que as coisas iam acontecer. Mas o que acontecia era o normal. A melhora. É a melhora, só a melhora. Até que eu decidi realmente sacrificar. O senhor sacrificou o carro. O carro. E aí, a partir do momento que nós tomamos a decisão de sacrificado esse carro, que era o único que nós tínhamos, a gente percebeu que as coisas começaram a mudar de fato. Começou a mudar de fato e de verdade. Deus honrou de uma forma que me levou a acreditar que seria possível fazer uma loucura. E eu fiz uma loucura que para mim é a loucura da fé. Eu, numa determinada fogueira santa, na semana da fogueira santa, a nossa empresa fez um negócio da ordem de uns 300 mil reais. E esse negócio entrou um veículo, um carro novo, uma Mercedes de 200 mil reais. E no sábado eu fui até a loja e retirei esse carro. Valia quanto o carro? 200 mil. 200 mil. 200 mil. Tirei o carro no sábado, levei para casa, a minha esposa viu, as meninas, minhas filhas viram o carro e tal. E no domingo eu fui para a igreja com esse carro. Deus falou comigo e não deu outra. O senhor colocou no altar? Na hora, na mesma hora. E daí não parou mais? E daí eu não parei mais, né? Daí a nossa vida tem se transformado. Eu que cheguei na igreja andando de sapato furado, porque eu não tinha dinheiro para pegar o transporte, para poder vir para a igreja. Hoje a gente tem 5 carros. Olha só, olha, ele deu um carro que valia 200 mil, olha o que Deus deu para ele. Todos esses carros são de vocês. Está na nossa porta, todos. Está faltando ainda aí. Ainda está faltando? Está faltando mais 2. O que mais você conquistou? A gente tem essa casa na ilha, lá em Itaparica. A gente acabamos de adquirir esse ano, com toda essa crise, um apartamento no complexo Iberostar, na Praia do Forte. É o metro quadrado mais caro. Esse aí. É o metro quadrado mais caro que nós temos hoje no litoral. Nós adquirimos esse ano em maio. E Deus só tem honrado a nossa vida. Está vendo o que é uma mudança de história? Agora, nada disso, tudo isso que ele tem, não se compara à paz. Não. Hoje vocês vivem bem? Hoje, essa lancha é nossa também, bispo. É? Essa lancha aí também é nossa. Hoje, como é que vocês vivem? Hoje nós vivemos muito bem. Eu prefiro até que ela fale. Como é que é a vida de vocês hoje? O nosso casamento, bispo, é muito abençoado. Nossa família tem muita harmonia. No nosso lar tem muita paz, muito amor, muita união. Aí as filhas? Nós temos 2 filhas. Olha só. Deus faz a obra completa. Mas Ele conquistou tudo isso. É só o começo. Se ele não errar no altar como errou no início, ele vai longe. Com certeza, bispo. Isso é o começo. Estou na fé. Nessa já está na fé. Estou na fé. Não paro, não. Deus abençoe vocês. Amém. Mais ainda. Não é maravilhoso sentir uma família que viveva em dificuldade, que era, possiamo dire, um caso perso, uma família que não vedeva um modo de cambiar una situazione, aveva um espírito de morte, de bloco nella família que impedeva loro de vivere ou de vedere almeno una porta, una via di uscita, ma tramite la fiducia che loro hanno depositato sull'altare,
vedi che gran trasformazione ha accaduto. E questo può accadere anche nella tua vita, nella vita di tuoi familiari. Eu voglio ancora chiamarti l'attenzione perché questo mercoledì sarà per te la opportunità, la chance che tu avrai per dare una svolta nella tua situazione. Nós staremo questo mercoledì alle 10 del mattino, alle 4 di pomeriggio e alle 8 di sera, Viale di Porta Tiburtina, 18/20, nella zona di São Lourenço, vicino della stazione Termini. Vediamo ancora un'altra testimonianza. Qual é o seu nome? Leonardo. Leonardo e? Priscila. E Priscila. Leonardo, quem era você antes do sacrifício? Como é que era a situação antes? Pastor, era uma criança sem expectativa. Tinha nascido numa cidade de 30 mil habitantes, no interior de Goiás. Minha família tinha perdido tudo por causa da religião. A gente vinha de uma igreja evangélica, onde meu pai não fazia nada se não consultasse um profeta. E, naturalmente, as profecias não davam certo e perdeu tudo. Apesar de não ter perdido a casa própria que a gente morava, mas a gente chegou com meu pai quebrado, principalmente psicologicamente quebrado, não dava conta de trabalhar mais. E eu cheguei junto com ele, né, com 12 anos de idade, criança ainda. Foi assim que a gente chegou na igreja. Eu fiquei 7 anos sacrificando para ter meu filho comigo. Meu sonho era ter ele comigo. Mas não desistiu? Não, não desisti. Quando completou 7 anos sacrificando pelo meu filho, que era o meu propósito principal, ela teve um problema lá na vida dela e ela começou a voltar para a igreja. E aí eu comecei a ter meu filho comigo, né? Mas o que me marcou mais foi que, como eu pedia para ele estar comigo no altar, era um pedido que eu escrevia sempre, eu vi que ele estava também fazendo sacrifício, só que eu não sabia o que ele estava pedindo. Eu só descobri quando eu estava em Israel, na caravana com os pastores. Viajou para Israel? Sim, aí eu viajei até quase noivo com outra pessoa. E aí o pastor nosso lá da cidade só comentou, falou, o primeiro pedido aqui é o do seu filho. E eu imaginei, né, o que seria, mas só depois eu descobri, depois que o meu relacionamento não deu certo e que eu comecei a me interessar de novo pela... 7 anos separados, aí voltar. Sim. Como é que está hoje? Hoje está tudo transformado. O nosso filho hoje está com 11 anos, continua na fé, continua fazendo o próprio sacrifício dele. A gente também. E é igual a gente estava comentando, que a gente não faz só o sacrifício de pegar e pôr no altar. A gente vive o sacrifício. A gente, quando começa a fogueira santa, a gente para tudo e começa a pensar só na fogueira santa. A gente não compra mais nada. E depois a gente colhe frutos disso. Entendeu? A gente, igual a gente também estava falando ali dentro, que a gente come e vive o melhor da terra. E é sempre assim, a gente viaja muito, passeia muito, faz tudo. O que você conquistou? Falei. A gente hoje tem inúmeros empreendimentos, loteamentos, fiz muitas casas, construí muito. Tem minha casa própria no condomínio, não é nada financiado, temos carro importado, temos o Land Rover. Vendi um helicóptero agora há 2 meses que a gente usava na empresa. Assim, tudo que a gente precisa, a gente tem. O que a gente não tem nesse momento é porque a gente não precisou e não foi atrás para ter. Porque quando a gente vai, Deus... O caminho sabe qual que é. Exatamente. Casamento transformado. 100%. Vai sair do altar? Nunca. Deus abençoe. Mais e mais, tá? Muito bene, se tu vuoi questo mercoledì nós estaremos cercando lo Spirito Santo, imparando com a parola de Dio come noi possiamo mantenere la fiamma accesa, mantenere la nostra fede, lo equilíbrio spirituale e così aprendendo anche a usare ou davvero la fede che Abraamo ha usato e ha trasformato la sua vita e anche Giacobbe che ha lottato, ha creduto fino alla fine e ha visto Dio faccia a faccia e è stato salvato. Lo stesso può accadere con te. Tu puoi vedere su schermo gli indirizzi che passano di ogni chiesa nostra qui in Italia e eu sono sicuro, se tu prendi un'attitudine, la tua vita sarà trasformata. Ok? Que Dio vi benedica, una buona sera e alla prossima.